Olá, seja muito bem-vindo ao programa Papo Saúde. Hoje iremos falar de um problema que atinge 6% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, a Síndrome do Pânico, um transtorno de ansiedade que causa uma grande sensação de medo, além de inúmeros sintomas que podem durar de 5 a 30 minutos e é mais comum do que se imagina. A repórter Letícia Kessia foi até as ruas conferir. Já ouviu falar em síndrome do pânico? Sim, a minha mãe tem, geralmente. Tem medo, fica um certo medo de sair de casa. Ela tem qualquer pessoa que bate a porta, tem um certo... ela se retrai. Não, já ouvi falar, mas não conheço não. Minha tia tem, depois que fez cirurgia. Ela sente medo de sair, quando ela sai tem vontade de voltar logo. Qualquer lugar que ela vai, em casa, às vezes passa uma pessoa, ela fica estranha, olha assim, e sente medo. Deixa tudo trancado em casa. Sei, a pessoa que tem síndrome de qualquer coisa, tem medo inclusive de sair de casa, de qualquer coisa que pode aparecer dentro de casa mesmo ou que estiver perto dela. Tem medo de tudo. Algum tipo de disfunção psicológica que as pessoas têm, né? De ter medo e fobias assim que são aparentemente inofensivos, né? Porque a fobia é o medo de uma coisa que não representa um perigo real à pessoa, né? Então, o síndrome de pânico é isso, né? É a junção de todo tipo de medo numa coisa só. É medo de altura, de coisas, ambientes fechados. Eu tinha antigamente, agora não tem mais, graças a Deus. Pessoas que sempre perdem o controle emocional de alguma coisa, né? Muitos deles são para dirigir, alguns têm o pânico até para se associar dentro de casa, né? A gente pode chamar de transtorno de pânico, que é o termo que é adotado na classificação da Organização Mundial de Saúde, né? É um tipo de transtorno ansioso, é um transtorno que está no grupo dos transtornos de ansiedade. O transtorno de pânico se caracteriza por episódios de pânico, né? O indivíduo, independentemente da circunstância em que ele se encontra, é tomado por um ataque de temor intenso, em que o coração dispara, as mãos ficam frias, a pessoa se sente ofegante, tem sensações físicas de dormência, muitas vezes de pressão na cabeça, sensação de que vai estar tendo um ataque cardíaco. Ocorre em qualquer idade, em qualquer sexo, mas evidentemente é um transtorno frequente na idade adulta, né? A pessoa com transtorno do pânico precisa aprender a desenvolver melhor a capacidade de controle emocional e o nível de ansiedade. Isso ajuda a reduzir a incidência de novas crises. Abordagem, né? A farmacoterapia, né? Os medicamentos e a psicoterapia, que é a abordagem psicológica. A maioria dos casos com tratamento, depois de um tempo de tratamento, que deve durar aí entre 6 meses a 2 anos, a pessoa pode depois ficar sem a medicação, interromper o tratamento psicoterápico e levar uma vida normal. A família precisa ter conhecimento do que está acontecendo para encorajar a pessoa a se tratar e colaborar com o tratamento, né? O Papo Saúde vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai conhecer uma terapia alternativa que ajuda no tratamento desse transtorno. Não saia daí! Estamos de volta e para quem ligou a TV agora, no programa de hoje estamos falando sobre a síndrome do pânico, caracterizada por crises inesperadas de medo e desespero. Agora você vai conhecer uma terapia diferente das terapias convencionais, a terapia transpessoal, que ajuda no tratamento desse transtorno. Ou seja, ela não olha só as reações corporais ou as reações emocionais. Ela olha para o ser humano como uma entidade de espírito, alma e corpo. Na síndrome de pânico, né, que é uma síndrome
relativamente nova, a pessoa perdeu o seu contexto, né, dentro da realidade do mundo. Né? Então ela vai para a rua e acha que qualquer pessoa está olhando para ela. Né? Ela entra num salão, né, e sente a vibração emocional, energética das pessoas e fica assim, né? Isso me mata, isso acaba comigo, socorro. Então que deixa as pessoas fora do seu norte, né? Fora do eixo, né? E com esse medo de acontecer uma coisa para elas. Mas esse medo, terapia em si, mas muitas vezes uma terapia em conjunto com as humanísticas, especialmente com aquela logoterapia. Né? A pessoa tem que querer. Eu não dou presente a ninguém, porque não adianta. Se nós queremos que a pessoa realmente saia do seu problema, né, nós temos que fazer um trabalho, né, profundo com a pessoa, né, e um trabalho que exige mudanças da pessoa. Eu não sou pessoa que trabalha 2, 3, 4, 10, 15 anos com uma pessoa. Eu digo, o máximo que um paciente fica comigo são 2 anos. Se até então não aconteceu nada, é porque ele não se esmera. E aí não me interessa o dinheiro, eu digo, não faz sentido. No dia 11 de setembro... básica é que a pessoa faça um trabalho de aproximação daquilo que ela tem medo, de forma contrária do que ela costuma fazer, que é evitar sempre. E ela pode passar nesse processo de aproximação, ela vai gradualmente se acostumando e vendo que aquela situação realmente não tem perigo. O uso da realidade virtual se dá em ocasiões em que você não tem acesso direto àquela situação. Por exemplo, é difícil você conseguir com que a pessoa vá ter acesso a um avião, tá certo? A determinados insetos. Então a gente usa a realidade virtual para que ela tenha a sensação de que está naquele local mesmo sem estar. E com isso ela vai se habituando ou se preparando para enfrentar uma situação real, onde ela tem que enfrentar a situação de fato. Essa técnica, ela é complementar, tá certo? Então ela auxilia quando a pessoa tem medos específicos com relação a algum objeto ou algum evento. Pessoas que têm, por exemplo, transtorno do pânico, costumam ter uma sensação súbita de que vai morrer ou que vai ficar passando mal, né? E isso acontece que no local que ela costuma sentir isso, ela passa a evitar tal situação. Então, se ela está dentro do ônibus, ela procura não ir mais andar de ônibus. Se ela está sozinha na rua, ela procura não fazer mais isso. Então, de acordo com que ela descreva aonde ela se sentiu e os medos que ela tem a partir daquilo que ela sentiu de mal, a gente tenta colocar uma situação equivalente para que ele, na segurança de que ele está no local protegido, não está no local real, mas ele consiga se colocar virtualmente naquela situação. Então ele tem a segurança de que não está correndo perigo, mas ao mesmo tempo ele está se expondo a uma situação que ele tem medo, né? Então aos poucos ele vai se habituando e a tendência é que ele consiga fazer isso também na situação real. É assim que funciona. A estudante Capucine Anhalt há 4 meses sofre com essa síndrome e nos conta como ela afetou a sua vida. Eu percebi que tinha alguma coisa errada porque eu estava com minha carga horária muito, assim, o dia, né, estava muito agitado. Eu vi que foi piorando quando, assim, aparecendo os sintomas, né, quando eu estava tendo que fazer provas e trabalhos na universidade, porque aí, além de toda a diária que eu fazia, eu tinha que estudar. Chorar sem motivo. Por que eu estou chorando? Não está faltando nada na minha vida. A síndrome do pânico, você primeiro não sabe o que está acontecendo, você pode sentir tontura, pode chegar a sentir náusea também, você não gosta de ir para lugares lotados. Então eu passei 1 mês quase sem vir para as aulas na faculdade por conta dessa síndrome. O principal sintoma para eu ir procurando os médicos, né, os primeiros médicos que eu fui procurando, foi uma dor no peito que eu senti quando eu estava fazendo aula de body pump na academia. E eu nunca tinha sentido
cansaço, como eu senti naquele dia, e foi uma dor de peito muito forte que eu senti. Aí eu fiquei preocupada porque eu pensava que era a arritmia cardíaca que eu tinha na época. A síndrome do pânico, ela pode ter um motivo por você ter desencadeado essa síndrome, como também não pode. Pode ser que não tenha motivo algum. Já faz 4 meses que eu estou em tratamento, mas as medicações que ele me passou, por exemplo, no começo eu tomava 5 remédios. Hoje eu já tomo 2,5. Então minha recuperação está, modéstia à parte, está sendo rápida e quem sabe, né, daqui uns 2 meses já esteja curada. Na realidade eu me sinto já muito melhor. O Papo Saúde desta semana vai ficando por aqui. Se você quiser dar sugestões para o nosso programa, ligue para o 3477-3422 ou envie um e-mail para paposaude@unifol.br. E não esqueça de curtir a nossa fanpage, programa Papo Saúde. Tchau, até a próxima semana!